E hoje eu quero ministrar dentro da mesma visão que eu ministrei pela manhã, mas eu quero trazer algo que Deus me entregou de novo. Eu quero falar sobre gente que planta vento, são os plantadores de vento. Oséias, capítulo 8, verso 7, ele está vivendo, ele está profetizando no meio de um povo que desistiu de andar com Deus, desistiu do seu amor, da sua paixão por Deus, e abraçou o pecado como fonte da sua esperança. E ali, em Oséias capítulo 8, verso 7, ele vai dizer: eles semeiam vento e colhem tempestade. Então esse versículo bíblico, que se transformou inclusive num ditado popular, ele vem sendo anunciado como uma lei eterna desde o Gênesis, quando Deus produz à terra árvores que produzam fruto e que produzam semente de todo fruto. Quando no capítulo 9 de Gênesis, Noé atraca com a arca no Monte Ararat, que inclusive fica na Turquia, local que nós vamos visitar no próximo ano, ali Deus faz de novo brotar a terra e dá uma promessa para Noé, que é colocada naquele arco colorido, que nós conhecemos como arco-íris. E ali Deus faz uma aliança com Noé, dizendo: nunca mais a terra vai ser assolada por um dilúvio. E enquanto houver terra, sempre haverá sementeira e colheita, sol e lua, inverno e verão. Quando nós falamos de semente, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, vai dizer: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, é impossível você escapar dos seus problemas, é impossível você semear uma dificuldade e colher uma bondade. Quando nós falamos sobre isso, eu gosto de citar Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 12, os fariseus, eles estão vivendo um tempo de perseguição contra Jesus. A figura de Jesus está abafando a religião local. A figura de Jesus está fazendo com que os seus sinais comecem a anunciar, e as pessoas perguntam: não será esse o Messias? Não será esse o filho de Davi? E ali vão acontecer sinais, tanto em Mateus 12 como em Lucas 11, são passagens muito semelhantes, e diz assim em Mateus 12, o primeiro sinal: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, tem uma versão que diz a mão mirrada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Ele tinha uma das mãos perfeita, e outra das mãos aleijada, mirrada, atrofiada. E aqui Jesus está dando um sinal. Ele está anunciando: olha, está aqui alguém que é maior do que o sábado, está aqui alguém que fez o sábado. É interessante que as pessoas acham, eu acho tão interessante isso, quando Jesus diz: o homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. O sábado é um presente de Deus para quem um dia foi escravo e não trabalhava. O descanso é sagrado. O Shabá é um tempo que Deus dá para um povo que não tinha descanso. É um sinal da liberdade. Qual é o grande sinal da liberdade? É um dia que eu paro na semana e não faço nada. O que você faz? Nada. Eu descanso. Eu não trabalho. Eu sei que Deus vai trabalhar comigo. O dia da bênção não é segunda-feira. O dia da bênção é o dia do descanso. Naquele dia que você descansa, Deus fala assim: vou te aproveitar, você vai ver, na véspera eu vou te entregar o dobro. É assim que acontece. E aqui esses homens ficam muito irritados. Por quê? Porque ele é provocado
E Jesus dá o primeiro, diga, um sinal. E aí, Jesus vai dar mais um sinal. Então, estamos no mesmo capítulo 12. Então, levaram um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que pôde falar e ver. Eu trabalhei 30 anos em libertação. Quase tudo isso. Desde que eu venho de São Paulo. Já peguei alguns casos assim, cego e mudo, cego e surdo, mudo e surdo, espírito imundo. A pessoa fica surda, mas o espírito imundo ouve, e você diz em nome de Jesus, sai! Ele, se manda. Aqui, você vai ver que existe uma conexão entre pai e filho. Há uma ausência de perdão, um ódio entre pai e filho, quando esse tipo de espírito imundo manifesta. Mas isso é uma história para outro dia. O importante é que Jesus cura o endemoniado e ele entrega mais um sinal, um segundo sinal. Mas isso não satisfaz o coração daquele povo incrédulo, que na verdade eles não querem eles querem apenas o quê? Duvidar e tentar desabilitar a verdade de Jesus. Então, alguns dos fariseus, ainda estamos no capítulo 12 de Mateus, e mestre da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele tinha feito um, curado a mão mirrada, ele tinha feito outro, expulsado um demônio de um cego e mudo. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E aqui nós começamos a tratar sobre gente que planta vento. Jonas é um homem que vive numa cidade próxima a Tel Aviv hoje. Ele vai descer por um porto chamado Porto, os árabes chamam de Porto de Jafa. Os hebreus chamam Porto de Iafo. Ali é a cidade de Jope, você sobe em Jope, uma colina, um acidente geográfico, e você olha, para quem olha para o mar Mediterrâneo, lindo e bem azul, e você olha, e ali quando você vê, você está vendo Tel Aviv, fica ao sul da capital. Tel Aviv é a capital política de Israel. Ali, Pedro tem uma mesma vocação, ele está no capítulo 10 do livro de Atos, descansando no seu tempo de descanso, e um anjo aparece para ele tem uma visão, que ele vê um lençol, com um monte dessas coisas gostosas que o judeu não come, mas que nós comemos. Costelinha de porco, já comeu a costelinha de porco ao molho barbecue? É isso. Presunto, bacon, leitão a pururuca, pronto. Ele viu camarão, lagosta, tudo isso são alimentos que são proibidos para o judeu, em Levítico capítulo 11, chamados de impuros. Mas para quem não é judeu, a gente sabe que o que mata não é o que entra na boca, é o que sai da boca. O que entra na boca desce pelo ventre, mas o que sai da boca é contaminado pelo coração pervertido do ser humano, pecador do ser humano. Ali Pedro recebe uma vocação também, para sair do lugar dele e pregar para um povo que estava lá em Cesareia de Filipe. Ele vai encontrar o centurião Cornélio, e ali ele vai receber do Senhor uma visão, e naquela visão, quando ele entra na casa do centurião, ele estende as mãos, e todos são batizados no Espírito Santo. Gente, eles entram naquele mover da misteriolândia, todo mundo falando em mistério, todo mundo falando em línguas, e ali eles percebem pela primeira vez que o evangelho pode ser estendido àqueles que não são judeus. É por isso que em Mateus 16, daqui a pouquinho, Jesus vai chamar Pedro, filho de Jonas. Pedro, filho de Jonas, ou Pedro Simão Barjonas. Essa palavra Barjonas, Barrabás, filho do rabino. Barjonas, filho de Jonas. É uma expressão muito comum para dizer o seguinte: você tem a mesma unção, você recebeu a mesma herança espiritual, ou você tem uma herança genética, biológica que vem do seu pai. Aqui, Jesus já está pelas tampas com esse povo incrédulo. Eles deram um sinal, eles deram um segundo sinal, ele deu um segundo sinal, eles pedem um terceiro sinal, e ele fala, chega. O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. E ele continua, pois assim como Jonas
esteve, presta atenção nisso, 3 dias e 3 noites, no ventre do grande peixe. Isso é Mateus capítulo 12, verso 40 e 41. Assim o Filho do Homem, esse é o nome que é dado a Jesus, desde o livro do profeta Ezequias, Filho do Homem. É assim que designaria, que seria designado o Messias, aquele que haveria de vir para salvar. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está falando de sepultamento, está falando de um caixão, está falando do lugar aonde ele ia morrer. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa mesma geração, com essa geração, e a condenação, ou a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Você pode orar comigo? Deus e Pai querido, a Tua palavra é tão rica, Senhor Deus. Nós aqui mergulhamos e queremos ser batizados na sabedoria que vem do alto, do Teu Espírito, que o nosso coração, se endurecido está, se incrédulo permanece, seja esmagado com amor pelo Senhor. Não nos deixa ser como a geração de Jonas. Não permita que a nossa vida continue planejando fugas do Senhor, escapando das Tuas mãos. Traz sobre nós, Pai, essa mesma palavra profética, negada por Jonas, aceita por Nínive, para que no dia do retorno, do juízo do Senhor, nós nos levantemos, não para a perdição, mas para a vida eterna. Eu oro assim em nome de Jesus. Nem mais um sinal, nem mais um milagre, é isso que acontece. E quando a gente tem essa visão geral, você vai ver que Jonas é um profeta desertor. Jonas, ele há um livro muito antigo, eu li esse livro, não tenho mais, emprestei para alguém, e alguém nunca me devolveu, chamado Jonas, o sucesso do fracasso. Ele é um homem que recebe uma ordem de Deus, e diz assim, ó, tô nem aí. Ele pega um destino errado, propositadamente, ele vai para Tarsis, que é na Espanha, em vez de ir lá para o noroeste do Líbano, na Síria. Há uma desobediência geográfica. Deus fala, não vá para lá. Ele fala, eu vou para lá. Ou então, vá para lá. Ele diz, eu vou para o outro lado. Há também uma rebelião teológica. Ele não concorda nem com a Bíblia, e ele não concorda com Deus. Então, não somente o coração dele está buscando distância, mas também o corpo dele está buscando a rebelião. Ele vai dizer para Deus, o senhor está errado, Deus, quem está certo sou eu. E aí ele é atingido pela tempestade, o caos atmosférico. Quando se pergunta sobre Jonas, para qualquer pessoa, e durante a semana eu fiquei perguntando, o que você lembra de Jonas? O que está no inconsciente coletivo de todos? A baleia. Que você sabe muito bem que não era uma baleia. Então a impressão que dá é que a figura central daquele lugar, onde ele estava, no meio do mar Mediterrâneo, expulso, lançado fora, é o grande peixe. Mas na verdade, em todo o livro, só fala de uma coisa: quem planta vento, colhe tempestade. A figura central está em Deus, porque Deus faz soprar o vento, Deus traz a tempestade, Deus enfurece a tempestade, Deus usa o carro anfíbio da misericórdia. Ele é engolido, gente, para a salvação. Alguém diz, ó, cuidado, se você desobedecer, o peixe vai te engolir. O peixe aqui, gente, foi a única esperança para esse homem. Mas ele vai simbolizar, ele vai apontar o futuro daquele que viria para salvar. Ele vai ser um sinal para incrédulos. Essa passagem bíblica, esse contexto de Jonas, Jesus está usando, olha, preste atenção, vocês vão ter mais um sinal. Vocês não estão satisfeitos de sinal? Jesus andou sobre as águas,
Jesus transformou água em vinho, Jesus curou o endemoniado na sinagoga, Jesus libertou o endemoniado de Gádara. Essas notícias estão correndo na Galileia, essas notícias estão chegando a Jerusalém, é ali do lado, tudo centralizado. Os fariseus estão ouvindo, os mestres da lei estão ouvindo, os saduceus estão ouvindo, os romanos estão ouvindo, tem centurião pedindo socorro. O centurião romano, que nem crente era, falou: meu servo está doente, diga uma palavra, meu servo será curado. Tem gente, a mulher Cirofenícia, a moça que deixou a filha endemoniada em casa, em Lucas capítulo 7, ele pede e ela fala assim: eu quero uma migalha, é só uma migalha, eu não quero tomar o pão. Você sabe quando você compra o sanduíche, o misto quente, o hambúrguer, o Big Mac, você compra e você está mordendo o sanduíche e cai aquela migalhinha no chão, você não fala: peraí, eu vou abaixar para pegar a migalhinha. Você fala isso? Não. Mas você tem um pet, você tem um cachorrinho lá, você tem não existe mais piquenês, eu não tenho visto, mas você tem lá, você tem um husky siberiano, um pastor alemão, você tem um cachorrinho, um gatinho que vai lá e come a migalha que você está desprezando. E a mulher diz: olha, eu não estou roubando o sanduíche de ninguém, eu não estou pegando a comida dos seus filhos, eu não estou subindo na mesa para me fartar daquilo que foi feito, eu quero aquilo que eles estão desprezando. Tem gente de fora que está crendo, mas o povo de Deus não crê. Tem mais, não tem temor do Senhor, não tem. Aqui ele é engolido, ele faz a oração do fugitivo, dentro do peixe depois de 3 dias, Deus manda o peixe vomitar ele na praia, ele prega o evangelho sem nenhum amor, e ele fica furioso, sabe por quê? Porque dá certo. Você imagina, você ficar furioso, porque a vocação que você tem é prosperar, aí você prospera e fala: eu não queria prosperar. Você fica furioso por algo que você sabe fazer bem feito, e você faz mal feito, e mesmo assim você tira 10. Aqui, esse homem vai falar para Deus: não estou nessa parada, tira o meu nome dessa lista, não vou me inscrever, eu vou ficar em casa, e tem mais, se me perturbar eu vou embora. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Que olhe para mim, é impossível fugir do Senhor, não há como, é uma fuga inútil fugir do Senhor. Você não pode escapar das mãos de Deus. Isaías 43, 13, como eu amo esse versículo: antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que pode escapar das minhas mãos, agindo Deus, quem impedirá? Romanos capítulo 8, verso 38, vai dizer: estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. No Salmo 139, Davi, o salmista, diz pelo Espírito assim: para onde me irei no teu Santo Espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao mais profundo da terra, a tua mão me sustentará. Você não consegue fugir, você não consegue escapar, mas mesmo assim, esse homem vai viver aquilo que eu chamo de inverso profético. Isaías capítulo 6, Deus pergunta: a quem enviarei? Ele fala: eu. Isaías, pode me mandar. E aqui Isaías, ele toma um susto quando ele vê a sua imundície. Por quê? Porque ele vê o céu aberto. Quando Deus pergunta, ele fala: deixa que eu vou. Mas quando Deus aparece, ele vê os céus abertos, ele vê os serafins cantando: santo, santo, santo. O Senhor falou: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas o anjo pega então uma brasa com uma tenaz. A tenaz é uma tesoura grande de ferro. Você vai lá, pega aquela brasa do braseiro e toca com essa brasa na boca do profeta, e não queima ele não, purifica ele. Pronto, está purificado. Vai lá e profetiza. Jonas, ele não quer fazer o que ele foi chamado para fazer. Você faz o seminário,
é ordenado pastor e fala: agora eu não quero que ninguém vá para o céu. Não vou pregar para ninguém. Aliás, eu prego só para a minha igreja. As outras igrejas não. O que você é? Você é pentecostal? Não aparece aqui. Não, você é tradicional? Não, não quero você aqui. Você é batista? Aqui não. Você é metodista? Não, essa igreja aqui é só... Vira uma seita. A característica da seita é: só nós vamos nos salvar. Ninguém mais. Quem não faz parte disso aqui, está fora. Vai ser sonegado para ele a salvação. Não vai entrar no reino. E é isso que ele está fazendo. Ele, em vez de fazer o papel profético, que é o quê? O que é o papel profético? Anunciar: arrependa-se. Todos eles anunciam o arrependimento. Jonas diz: não vou. E aqui ele começa a entrar no plano furado. Na verdade, é um barco furado. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de, meteu grana nisso, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Dá para fugir de Deus? Você acha que Deus não vê? Você acha que fala assim: não, peraí, hoje você não vem no culto, vai para o boteco. Hoje você no culto, você vai sair com os amigos, você vai pegar um barco, você vai lá para Balneário Camboriú, pronto. Você vai para o Caribe, você vai pegar um cruzeiro pelo litoral brasileiro, você sobe, você pega em Santos, no Guarujá, e você vai subindo até Maceió, e esses lugares lindos que Deus fez na costa brasileira, como se você ficasse no ponto e falasse assim: tchau, Deus, fica aí que daqui a pouco eu volto. Não há como fugir do Senhor. Ele tenta colocar a grana dele para a felicidade dele. É gente que acha que vai ser feliz no mundo. Eu quero desviar. Desvia. Vive longe de Deus. Vive na busca do prazer imediato. Continua dizendo: Deus, a minha carne é fraca. Continua dizendo. E depois desse plano furado, dessa tentativa de fuga fracassado, o que você acha que vai acontecer? O Senhor, porém, estava do lado dele. É você, pequenininho. Aqui estava a filhinha do pastor Igor. Estava aqui do meu lado. E ela tem 1 aninho. E de repente, ela tentou fugir da mamãe. Eu vi. Aí a mamãe foi lá e pegou. É criança querendo fugir, querendo escapar. E o pai está do lado dela, a mãe está do lado dela, ela não vai escapar. Deus, porém, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade. O negócio aqui é violento, é o cúmulos limbos. Na aviação, você não enfrenta a tempestade, você desvia da tempestade. Está ali aquela formação atmosférica. Na teoria, isso é a ciência meteorológica, dentro do cúmulos limbos tem pedra de gelo, porque nuvem, gente, é gelo. Nuvem é gelo, não é algodão, não. Lá embaixo, o Ministério Infantil tem uns algodãozinhos lá. Nuvem é gelo, e quando você entra nessa cúmulos limbos, existem pedras, não é do tamanho de bola de sinuca, é do tamanho de bola de futebol, bola de boliche, que fica ali dentro. Então, se o avião entrar lá a quase 1.000 km/h, 900 e tantos, o que vai acontecer? Vai bater numa bola dessa e vai cair. É por isso que a gente não enfrenta a tempestade. Tempestade, a gente foge dela. É por isso que os discípulos, no capítulo 4 do livro de Mateus também, do livro de Marcos, eles estão no meio de uma tempestade. Aí eles não conseguem lidar com a tempestade, eles acordam Jesus está dormindo. E ali ele dormindo: você não se importa comigo? Você não está vendo que a gente vai morrer afogado, a tempestade vai nos engolir? Jesus levanta e diz: cala-te vento e quieta-te mar. O mesmo Deus que faz a tempestade é o Deus que faz cessar a tempestade. Hoje de manhã eu lembrei de uma canção da Cassiane: quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que faz o mar se calar? E ela canta o hino da vitória. Por quê? Porque Ele é Deus, eu não escapo da mão de Deus. Eu não escapo da vontade de Deus. Deus não vai o quê? Se cansar de falar para mim: faz do meu jeito. E aí, Ele tem uma sorte muito azarada.
Sabe aquela pessoa que não ganha nada no bingo? Nada, pastor, nunca ganhei nada. Eu não consigo ganhar. Sabe aqueles jogos de dados que você pega o teu carrinho, o teu pino colorido, e sempre que você vai chegar lá para você ganhar, volta para o início. Já viu isso? Já aconteceu com você? Quando você pensa que vai ganhar no banco imobiliário, vá para a prisão. E aí, para sair da prisão, você tem que jogar os dados e tirar os dados iguais, 3, 3, 2, 2, 4, 4. E nunca, todo mundo vai comprando as fazendas, os lugares, e no final, gente, você só tem, parou na minha casa, paga. Parou na minha casa, paga e paga multa. Sorte ou azar? Sempre tem azar, ele tem azar. Então, os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que você bateu sobre nós. Tiraram sorte, e a sorte foi azarada. Caiu sobre quem? Jonas. E aí o povo fica com medo, é um mega medo quadrado. Com isso eles ficaram apavorados. Eles perguntam, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Por que você foge de alguém? Você já fugiu assim, você está devendo alguém? Fulano está vindo aí, escapa. Ele está me ligando, eu não entreguei o projeto, eu não entreguei o dever, eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, então você está tentando escapar daquilo. Tem gente escapando da justiça. No Velho Oeste americano, aparecia lá, wanted, procurado vivo ou morto, e tinha sempre um caçador de recompensas, para buscar você em nome da lei. Pronto, é o que a Bíblia chama, em Números capítulo 6, de vingador de sangue. Números capítulo 35, o vingador do sangue vai perseguir aquele que derrama sangue, é a perseguição implacável do sangue inocente. Eles estão com medo, e eles descobrem que o plantador de vento está lá, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Lembra que ele estava violento? Eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me, jogue-me ao mar, ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele sabe que a razão da miséria na casa dele, na família dele, na empresa dele, no negócio dele, no dinheiro dele, é ele mesmo. Ele sabe que a brecha quem abre é ele. Ele está querendo brigar com Deus. Deus diz, faz, ele não vai fazer. Ele mente, ele engana, ele é dissimulado, ele é falso, ele é hipócrita, ele é fingido. Todo mundo está achando que ele é bonzinho, mas todo mundo sabe, e o mundo espiritual sabe, que ele deixou a porta aberta para a tempestade. Ele que fez o quê? Pegou a semente de vento e começou a jogar. E agora a tempestade se formou. Ele fala, e agora? Agora a culpa é minha, me bota para fora, me descarta como lixo. Aí o que acontece? O povo ímpio está sendo castigado como um lutador de boxe, está sendo castigado no córner. Então, tem lá um Mike Tyson, tem lá um Evander Holyfield, tem lá um Sugar Ray Leonard, ele está castigando a pessoa no córner, apanhando. Ao invés disso, em vez de jogar ele no mar, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. Veja bem, o crente não ora, não tem temor, é imprudente, é causador de problemas, mas o ímpio, que está trabalhando, que não conhece o Senhor, ora, crê e pede misericórdia. É gente perto da gente que nem imagina que a gente é crente. A pessoa tem um testemunho tão horrível que ele é incapaz de dizer, eu sou crente. Ninguém lá, onde você mora, no teu condomínio, na sua vizinhança, na tua empresa, na tua escola, ninguém nem sabe que você é crente, porque o teu comportamento, às vezes é pior do que o comportamento daquele que não é crente. E quando você descobre, aconteceu isso comigo, quando eu me converti, uma pessoa, me lembro do dia que eu me converti, eu comecei a vir pela manhã na escola bíblica. Gente, a palavra de Deus vai tirando as nossas resistências.
E eu me lembro quando o meu pastor, aliás, não era um pastor, era um seminarista, ele fez o apelo, ele pregou sobre oferta, como ser um sacrifício agradável ao Senhor. Eu saí lá de tarde, sabe aquele dia que só você se converte? Eu falei, que vergonha. Vem aqui que eu vou orar por você. Eu vim sozinho. E aí alguém orou comigo, eu chorei demais aquele dia. Aí me aparece quem? Um crente, que morava lá na vila onde eu morava, junto com a Fabíola. E quando ele falou, que bom que você está aqui, pensa num homem que não valia um centavo, mas estava aqui dentro, pedindo sinal para Deus, dá mais um sinal, dá mais um sinal. O que Jesus diz? Olha, vocês me pedem mais um sinal, acabou o sinal para vocês, acabou, hein? O próximo sinal vai ser o sinal do profeta Jonas, eu vou ficar 3 dias sobre a terra, eu vou ressuscitar. E não adianta você dizer para Deus que você não sabia. Aqui o povo clama ao Senhor, mas aí chega uma hora que eles desistem. Largar os betes eu desisto. Eles vão pegar Jonas, vão lançar no mar enfurecido, e o mar se aquietou. O mesmo Deus que diz assim, não vai. Às vezes você está querendo ir para um lugar, para uma... Deus está falando, não, mas eu vou, não, então ele vai colocando tempestade, ele vai bloqueando. Você está achando que é o diabo. Gente, não é o diabo não aparece na história, não. Aqui é rebelião contra Deus. É Deus que está dizendo, não vai, eu vou porque eu sou mais eu. Você não tem bênção ali. Não, eu vou continuar caminhando. Ninguém vai me segurar, gente. Deus não vai se cansar de colocar você no corner do boxe. E você vai ficar ali com a tua guarda até levantada, até você não suportar mais. É isso. O povo desiste e ele é engolido pela morte. Esse é o símbolo do grande peixe. Então o Senhor fez com que um grande peixe, foi o Senhor, engolisse a Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O que acontece se você cai na água por meia hora, por 1 hora, por 10 minutos? Gente, no meio do Mediterrâneo, eu vou morrer afogado. Eu estou vendo as notícias do povo fugindo da África, das ditaduras africanas, no governo nigeriano, da confusão na Etiópia, vindo da guerra da Ucrânia, fugitivo do Estado Islâmico, que veio da Síria. Gente, o povo pega um barco e vem. O povo de Cuba, eu lembro quando meu pai me levou pela primeira vez, eu tinha 10 anos, na Flórida, ele alugou um carro, e nós descemos de Miami até um lugar chamado Key West. E nós paramos no lugar, ele falou assim, ó, tá vendo ali, ó? Aquilo ali é Cuba. E aí você entende, parecia que eu estava na Ilha do Governador, vendo Paquetá. Parecia que eu estava aqui em Paranaguá, vendo Ilha do Mel, eu não sei se é muito perto. Mas era uma ilha perto, então a pessoa pega uma boia, e vem batendo o pé, e vem de Cuba para a América. Aqui acontece a mesma coisa. Esse homem aqui, e essas pessoas que saem da África, que saem da Ásia, morrem afogados. Os corpos vão chegando aonde? No Mar Egeu, na Itália. Onde tem praia, vai chegando os corpos dos afogados. Por quê? Porque eles estão largados no meio de um oceano, no meio de um grande mar, que é o mar Mediterrâneo. Você imagina se acontece contigo? Você vai orar. Esse homem espera 3 dias para orar dentro do peixe. Sabe, gente dura, não vou orar, não vou buscar. E aí, ele faz a oração do fugitivo. Eu gosto da oração de Jacó. Jacó também está fugindo do irmão dele, quer matar ele, Esaú. Jacó aprontou em casa. Jacó foi irritando, até que o pai falou assim, ó, até que o filho falou, quando o papai morrer, tua raça, eu vou acabar com a tua raça. Ele prometeu, ele jurou a morte ao próprio irmão. Ele falou assim, esse caçula aqui, espera papai morrer, tua casa vai cair. Então, quando Jacó, ameaçado, ele deita a cabecinha dele numa pedra, ele fala, se o Senhor guardar a minha vida na ida e na volta, quando eu voltar eu te entrego o dízimo. É gente interesseira, é gente que não ama o Senhor, é gente que faz acordo, está tentando o quê?
barganhar com Deus. Aqui Jonas, ele falou, já era. Ele diz, lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero, chamei, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. O capítulo 2 de Jonas é chamado Salmo de Jonas, é uma canção. Isso é uma canção que ele faz, reconhecendo que ele não tem mais forças para lutar com Deus. Acabou a esperança dele. Ele vai continuar profetizando contra a própria profecia. Ele sabe que Deus é o Salvador, ele não quer a salvação de Nínive, não. Ele fala, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, está vendo que é uma canção, está vendo que é um salmo? Oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Tipo assim, tá bom, eu prometi que eu vou lá pregar, me salva agora. Aí Deus ouve a oração desse sujeito, e manda então o grande peixe depositar ele na praia. Então quer dizer, é mais ou menos quando o teu filho, ou o teu cachorrinho, come uma porcaria, o teu netinho, está brincando com as bijuterias da avó, está brincando, o teu filho está brincando com alguma coisa, e ele pega uma porcaria, e bota na boca, e você bota para fora, cospe isso, você enfia o dedão, para arrancar da boca, aquilo que ele acha que era gostoso. Uma vez, o Arthur, meu filho, ele brigou comigo, porque ele queria comer coisa do lixo, brigou comigo, ele era pequeno, eu lembro disso, mas não é qualquer lixo, não era o lixo do banheiro, você já imaginou o que ele queria comer, eu digo, não, isso aqui não, e Deus disse para o peixe, isso aqui você não vai, vomita o que você engoliu, o Senhor deu ordens ao peixe, ele vomitou Jonas em terra firme. Aqui começa uma outra parte da história, porque ele vai fazer aquilo que ele prometeu, a palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez, Deus já falou contigo uma vez, Deus já falou contigo 2 vezes, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, a mensagem que eu vou dar a você. Tem muita gente que pensa que a voz profética vem para trazer juízo, não vem não, querido, a voz profética vem para trazer salvação, a voz profética, ele não vem trazendo docinhos caramelizados para você, a voz profética vem dizendo, se arrependa e volte para o Senhor. Deus não deseja a morte de ninguém, querido. Deus, ele não é destruidor, Deus, ele manda o seu filho, que tem a alcunha, que tem o nome de Salvador, por isso que seu nome é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele não é o nosso Senhor e destruidor, na verdade o diabo é destruidor, ele vem senão para matar, roubar e destruir, ele é assassino desde o princípio. Jesus não, ele vem para trazer vida e vida em abundância, mas Deus não sua camisa. Deus espera então Jonas mudar o coração dele 1 dia, 2 dias, 3 dias, dentro daquele buraco, dentro daquela casa. Você quer se esconder de mim? Vou te colocar dentro de um buraco. Tem muita gente que pensa que está passando por problemas. Não, é o momento do país econômico, é o momento da família, é o momento da minha vida, que foi elaborada em cima de sentimentos ruins. Querido, Deus coloca a gente em buracos, coloca. Deus colocou Davi na caverna de Adulão, foi Deus que colocou. E aqui, esse homem, ele recebe de novo uma segunda chance de fazer aquilo que Deus já falou primeiro para ele, vai lá e faz, você vai se dar bem. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive, era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, miserável, fez só 1/3 do trabalho, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Eu lembro de Elias, quando eu li isso aqui, quando Elias falou assim, não quero mais, Elias também jogou os betes, falou, não suporto mais esse trabalho, muito difícil a tarefa profética, é muito difícil ser pastor, não quero mais, não quero, eu quero sumir. Você já falou isso? Se você não falou, tua mãe falou para você, não falou? Eu não aguento mais. Minha mãe, gente, meu Deus do céu, 4 filhos pequenos, você imagina isso? A hora
uma hora que todo mundo com dor de barriga ao mesmo tempo, já parou? Comemos alguma porcaria na praia, milho na praia é uma desgraça. E aí você está ali, um vomita, o outro vai no banheiro com dor de barriga, uma hora ela limpa, outra hora vomita no sofá, outra hora ela suja o chão, é uma confusão, e ela fala, não aguento mais, chega, o meu sonho é sumir. Você já falou isso? Já ouviu alguém falar isso? Pronto. Aqui, Elias, ele recebe a seguinte ordem de Deus, vai lá, unge o próximo rei de Israel, e unge o próximo rei da Síria. Ele unge o próximo rei de Israel e fala, não vou fazer. Pensa num homem desaforado, esse tal de Elias, o homem que subiu ao céu, num redemoinho, acompanhado por carruagem de fogo, esse Elias. E aqui, esse homem, em vez de fazer todo o trabalho, ele faz o trabalho meia boca. Você mandou eu, filha, era para pregar o quê? E ele vai pregar, gente, um evangelho sem amor. É aquele povo que prega sobre o apocalipse. Olha, se converse, tem um espaço no inferno para você. Já viu gente que não prega esperança, prega medo, prega pavor, prega terror? Não, eu vou me batizar, pastor, prepara o próximo batismo, eu quero estar na lista. Por quê? Porque ele é movido pelo medo, ele não é movido pelo perdão. O Evangelho de Jesus, ele é carregado, ele é mergulhado, ele é batizado no perdão. Eu vim para libertar cativos, para pôr liberdade dos oprimidos, para abrir porta de prisões e para anunciar o ano aceitável do Senhor. É o ano do perdão, 7 semanas de 7 anos, 49 anos. No 50º ano, era o ano do jubileu, era o ano que as dívidas eram pagas. Jesus diz, está pago, está consumado. É isso que é o Evangelho, ele não prega o Evangelho não, ele prega a desgraça. Eu vou ver o circo pegar fogo, é isso que ele está fazendo. Basicamente é isso, e aí, o incrédulo crê. Você já imaginou isso? Aquele homem que é o pior, porque esse povo aqui era ruim a vera, gente. Esse povo aqui era ruim demais. Eles matavam com toda a crueldade requintada, eles arrancavam a pele, eles empalavam as pessoas. Você quer saber o que é o empalamento? Entra no Google e pergunta o que é empalar. A pessoa pega uma lança e atravessa você de baixo para cima, sai a lança pela tua goela, você não morre não, desvia dos órgãos vitais, você fica pendurado na lança, para sangrar até morrer. Era um povo, gente, arrancava o olho dos adversários, os adversários vencidos ficavam cegos, cortava a mão, cortava o pé, para sangrar até morrer. E se você estava em alta de plaqueta, aí a sangria vai fechar, você não vai morrer de perda de sangue, você vai sofrer, não vai ter quem te ajudar. Eles eram maus, e eu não quero que o mal se converta. Eu não quero que o católico se converta. Eu não quero que o idólatra se converta. Eu não quero que o feiticeiro se converta. É o contrário, é o católico que diz, eu não quero que esse protestante se converta. Eu não quero que vá para o céu. É o protestante que diz, eu não quero que o judeu, esses judeus que mataram Jesus. Gente, isso é uma mentira. Agradou ao Pai moê-lo. Porque Deus amou o mundo que deu o Filho. Não foi o judeu que tomou o Filho. Aqui o que está acontecendo, gente que você acha que não ia crer, crê. Os ninivitas creram em Deus, lembra? De Mateus capítulo 12, verso 40? Essa geração vai ser ressuscitada junto com a geração de Jonas. E a geração de Nínive, que creu na palavra de Jonas, vai ser testemunha de juízo contra vocês. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, olha, chegou no Palácio do Planalto, chegou no Capitólio americano, chegou na Casa Branca, chegou na Casa Rosada argentina. Olha como é que o evangelho que você prega atinge a política. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Ele se humilhou, gente. Então fez uma proclamação em Nínive, chamou o STF, chamou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os senadores, bora fazer uma lei aqui. Olha a lei que ele faz: cubram-se de pano de saco, homens e animais,
e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Eles ensinaram bicho a orar. Deixe os maus caminhos e a violência, se arrependa a partir de agora. Corrupção e crime. Já imaginou o dia que isso acontecer, gente? Já imaginou? Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus se arrepende, gente? Essa palavra, chamada antropopatia, é atribuição de sentimento humano para Deus. Deus não muda, nele não há sombra, nem variação. Mas quando Deus vê a tua vida, tem muita questão que a pessoa pensa, é uma maldição hereditária. Não é não, querido. É uma desobediência hereditária. É uma rebelião hereditária, familiar. É uma família que dentro das suas gerações entrega uma mesa farta, um cardápio, entrega um banquete de pecados, e os filhos vão aprendendo a pecar de geração em geração. Nós aprendemos a pecar em casa. 1 Pedro 1,18, vocês foram resgatados da vã maneira de viver, que por tradição vocês receberam dos seus pais. Aqui, ele está vendo o quê? Que a vida deles, eles aprenderam tudo errado, vai acabar, Deus vai pesar a mão, eles se arrependem, chega disso, eles rompem com o pecado. O que é? Meu pai era mulherengo, eu vou ser marido de uma mulher só. Minha mãe era linguaruda. O pecado mais repetido na Bíblia, qual é mesmo, gente? Qual é, gente? Fofoca. Sabia disso? É. Não é idolatria não é rebelião não, é fofoca. Povo fofoqueiro. Tem lideranças de igreja que são fofoqueiras, tem lideranças de células que são fofoqueiras, tem mulher que é fofoqueira, tem crente, você sabia, sabe a irmã fulana? Nem te conto, vai cair o queixo. Você fala, não quero saber não, é isso? Não, agora você vai contar, amiga, vai contar, agora eu quero saber, amanhã eu te conto, hoje, não, eu não vou dormir. Homem fofoqueiro, gente, eu trabalhei dentro de um ambiente militar, que era esmagadora maioria de homens, apesar das mulheres tomarem, nos últimos 30, 40 anos, um espaço da liderança, mas eu vou te falar, homem, quando é fofoqueiro, pensa uma língua de peçonha, e aí, ele fica achando que o pecado dele é um pecado menorzinho, e o outro é um pecado de quinta categoria. Esse povo em pecado, ele crê, se arrepende, e aí Deus muda de ideia. E aí, gente, esse homem chamado Jonas, eu já estou encerrando, ele já tinha antecipado a misericórdia de Deus. O capítulo 4, verso 2, é um flashback que estava ausente. Eu acho o livro de Jonas, esse pedaço aqui, quem escreveu, sem brincadeira, Tarantino aprendeu com esse cara aqui. Sabe por que o filme do Tarantino, ele fica indo lá no passado, né? Você lembra de Django? Django Livre. Ele volta no passado para mostrar que ele, aquele escravo, ele era apaixonado por outra escrava, e tem ele apanhando de chicote, ele volta para fazer a grande vingança. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava lá em Jope? Não foi isso que eu disse quando eu estava em casa? Foi por isso mesmo que eu me apressei e fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. Isso é muito molenga. Você promete que vai dar uma chinelada e não dá. Você promete que vai cortar um mesado e não corta. Você promete que não vai ter festa de 15 anos, você dá. O Senhor é misericordioso e compassivo, muito paciente. Se fosse comigo, eu já tinha sentado a mão. Quem está se encaixando nisso? Você está se encaixando nisso? É você que tem o teu irmão, que é chato. Você menino, teu irmão foi lá, despenteou o cabelo da tua boneca, arrancou o cabelo da boneca, ela ficou assim, que nem um homem careca depois que faz implante, o implante cai cheio de furinho na cabeça. Foi lá, ele desenhou, ele fez desenho, com a canetinha Silva Pen, olha, agora eu puxei lá do baú, do sarcófago do faraó. Ele foi lá, e ele destruiu a tua irmã, pegou teus carrinhos, desmontou tua brincadeira,
Aí o dia que a mamãe vai pegar o teu irmão, e a mamãe está batendo nele, de palmada, você fala, não mãe, bate de havaiana, ele está apanhando pouco. Você pega o cinto, mamãe, bate de cinto, quer um cinto? Bate de vara. Jonas, ele antecipou a misericórdia de Deus. Ele não concordou com a misericórdia de Deus. Quer pior do que isso? Ele vai odiar a misericórdia. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Como? Eu é que devia ficar rico, não esse meu vizinho ímpio. Eu é que devia prosperar na rede social, eu que devia prosperar no ministério, eu que devia ter esse carro. O que é? Ele comprou a Mercedes? Não, Deus, o Senhor se enganou. Era eu. Não, olha, Deus, qualquer um pode ser campeão, menos aquele time. É o time que é o teu rival. Se você é atlético, você não quer o Cruzeiro. Se você é corintiano, você não quer o Palmeiras. Se você é flamenguista, você não quer o Vasco. Se você é atleticano, Atlético Paranaense, você não quer o Coxa campeão. Qualquer um pode ser campeão, mas nada pior do que o meu inimigo número 1. Ele está dizendo o seguinte: Deus, eu não concordo de eu ficar trabalhando e o ímpio está na praia. Eu não concordo que Curitiba hoje, daqui nós vamos sair, vai estar 5 graus ali fora. E é por isso que você está me vendo aqui com essa roupa, porque está frio aqui. Eu não concordo que eu estou aqui nesse frio miserável. Para mim é muito bom, tá bom, gente? Eu gosto demais disso. Essa é a melhor época do ano para mim. E tem um ímpio, alguém que não crê como eu, que não está na minha igreja, e que está passando férias na praia de Cannes. Está na Europa, visitando a Riviera Francesa. Eu não concordo com isso, eu não concordo com o Senhor. Pronto, ele ficou profundamente descontente e implorou ao Senhor, melhor morrer do que viver. Aqui ele chega no fundo do poço, mas aí Deus dá alegria para ele. Mesmo assim ele fala, tá bem, eu vou subir. Ele vai para o lado oeste da cidade, lá saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade, melhor, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor, de novo, é Deus, o mesmo Deus que mandou o vento, que mandou a tempestade, que respondeu à semeadura do homem, que fez calar o vento, que engoliu, mandou o peixe engolir, que mandou o peixe vomitar, o mesmo Deus que mandou ele pela segunda vez pregar. Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrar do calor, e Jonas ficou muito alegre. Eu fico alegre quando é para mim, e para os outros que se lasquem. Cada um com os seus problemas, pastor. O importante é que o Senhor me deu vitória. Caímos de avião, todo mundo morreu, mas o Senhor me livrou. É Jonas, é o evangelho da feitiçaria, é o evangelho da macumba. O evangelho de macumbeiro é assim, é para mim o resto eu faço um despacho aqui e tomara que morra. Alegria para ele e choro para o resto, é isso. E aí vem a fúria sem sentido. O mesmo Deus está dando lições, aplicando lições em Jonas, e está aplicando em nós. Na madrugada do dia seguinte, lembra que ele estava num apartamento, ele levou como é que chama? Um motorhome, pronto. Deus mandou para ele uma planta bonita. Fica imaginando essa planta sobre a cabeça dele, guardando ele do sol. Nasceu de um dia para o outro. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar, mandou o peixe, agora está mandando lagarta. Atacar a planta de modo que ela secou, foi lá na raiz. E o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer. Segunda vez que ele deseja a morte. Ele já estava morto dentro do ventre do grande peixe. Agora ele está desejando a morte. E disse, para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Por quê? Porque o bem eu só quero para mim. Eu não quero pregar o evangelho para ninguém. Eu não quero que gente como aquela pessoa vá para o céu comigo. Aí se for para o céu é o seguinte, eu não quero saber o endereço. Ele vai ficar de um lado, eu vou ficar do outro lado do céu. É gente que acha que o céu é compartimentalizado, é dividido, é separado por bairros, é separado por cidades, é separado por torcidas, é separado por partidos. Tem gente que pensa
quer ser parado desse jeito. E aí, a razão dele é perdida, o Senhor lhe disse, aqui encerra a conversa, o evangelho, esse livro profético, ele é interrompido de maneira drástica. O Senhor lhe disse, você tem compaixão da planta. Você briga quando alguém arranha teu carro. Você briga porque alguém passou e levou aquilo que não tem importância. Você briga porque alguém quebrou a taça de cristal que era da tua bisa, que foi da tua avó, que ficou para tua mãe, que agora está contigo, e quebrou. Você briga por causa de coisas que não têm valor, ou tem um valor sentimental. Tem gente brigando por causa de camiseta. Você entra na torcida adversária, arranca a camiseta. Tem gente que briga por causa de planta. É vizinho que briga, porque o outro vizinho, ele quebrou uma regra, e ele fala assim, eu te odeio. Está aí. Você tem compaixão de planta. É gente que tem compaixão de planta e não tem compaixão de gente. Não pode matar bicho. Tem gente que é vegetariano porque tem doença. E não pode. A proteína animal, a gordura animal, fere ele. Mas tem gente que ama mais planta do que gente. Tem gente, você pega o vídeo aqui em Curitiba, que quer salvar o papagaio de bico azul, mas quer que criança morra no ventre da mãe. E o aborto? Bora. Maconha está liberado. Mas vem cá, a gente, não, coitado da plantinha. E o aborto? Não, o aborto pode, mata a criança. Vocês entenderam como é que as coisas começam a mudar? E a gente começa a se aliar com pensamentos do mal, achando que é bem. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria ter compaixão dessa grande cidade? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus falou com você. Hoje, pela manhã, eu ministrei esse mesmo texto de uma maneira absolutamente diferente, para você entender a riqueza. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria. Inesgotável. E se eu voltar semana que vem aqui, ou na quarta-feira, e eu ministrar nesse mesmo texto, Deus vai fazer brotar dessa mesma palavra mais e mais sabedoria. Agora olha para mim. Você consegue entender o quanto nós somos parecidos com Jonas? Você consegue entender que Jonas era egoísta, racista, melindroso, mimado? Você consegue entender Jonas? E você consegue olhar para você mesmo e ver assim, às vezes eu olho para Jonas e falo assim, mas não é que é igualzinho fulano, é igualzinho a fulana? Olha para mim, ele é igualzinho a você, ele é igualzinho a mim. E se a gente não dominar aquilo que domina a gente, se a gente não parar de fazer só o que a gente quer, existem na Bíblia promessas de Deus. Tem gente que gosta de caixinha de promessa. Já viram essas caixinhas de promessa? A pessoa faz uma seleção de um monte de promessa boa, aí bota numa caixinha, você sabe que você só vai se dar bem. Bendito serás ao entrar e ao sair. O Senhor estará contigo para sempre. Ele nunca pega uma promessa de juízo, nunca pega. Então somos seletivos. A gente começa a dizer para Deus o que a gente vai obedecer e o que a gente não vai obedecer. E você começa a pedir conselho de gente desobediente para desobedecer junto com você. Quando você não encontra, sabe o que você faz? Vamos para Jope. Vamos para distante de Deus. Você está me olhando, olha aqui, você que está vendo a gente pela internet, você que está ouvindo pela rádio, você está pensando que Deus não está onde você está? Eu vou profetizar, você que está agora com amante no motel, você que está metido em falcatrua no teu trabalho, você que está roubando, você que está sabendo que você está buscando no feitiço aquilo que Deus disse para você não buscar, você que está buscando em fontes podres, águas que são doces, preste atenção, a tempestade vai vir sobre sua vida, arrependa-se. Gente, a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. A geração de Nínive vai se levantar. Se você crê em Jesus, a geração de Nínive vai se levantar.
e vai julgar uma geração perversa e adúltera. Uma geração que fica pedindo sinal, mas Deus não fez, mas Deus já fez bastante. Deus já fez e foi muito. E Ele já deu o último sinal, que é o sinal do profeta Jonas. O filho dele também ficou no ventre da terra, por 3 dias e 3 noites. Mas ele ressuscitou. Você vai em Jerusalém, lá no jardim do túmulo, você entra dentro do túmulo de Jesus, e quando você entra, fala, mas não tem nada, que lugar sem graça. Não tem nada mesmo, porque quando você volta, tem uma placa assim, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Esse é o sinal. Não fica dando uma de Elias. O que eu devo buscar? Busca o sinal da nuvem. Fica esperando o moço dele voltar, eu vi um sinal, eu vejo uma pequena nuvem, lá do tamanho do punho do homem. Para de pedir sinal. Começa a obedecer aquilo que Deus mandou você obedecer. A tempestade vai embora. A tempestade vai se calar. Vai se calar. Deus vai mandar o livramento. Deus vai fazer você voltar para onde você nunca devia ter saído. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pode baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Se Deus falou contigo essa manhã, você quer mudar a tua história, você reconhece caminhos tortos, só levante sua mão para pedir misericórdia. Só isso. Deus, misericórdia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Se você é a razão, pode baixar sua mão. Pode baixar. Se você é a razão da desgraça, do caos, dessa atmosfera que você sabe que é. Você sabe que é. Não adianta você querer fingir para Deus. Em Hebreus capítulo 4 diz que todos os seres, todas as criaturas, estão diante do Senhor, nuas, transparentes aos olhos daquele que vê. Querido, se você precisa consertar alguma coisa na tua vida, diga para Deus, Deus, eu quero voltar para fazer o que o Senhor mandou. Tem muita gente aqui que tem dons espirituais, que está dizendo para Deus, não conte comigo. Tem muita gente aqui que já podia ter começado a usina de líderes, a liderança de células. Você já podia ter falado de Jesus para a sua própria família. Você está deixando isso para os pastores, para o pessoal do Ministério Kids, para o Talmidim Kids, para o Jump. É você que tem que anunciar, é você. Seus filhos vão ouvir você. Tem muita gente dando mau testemunho, gente. E é por isso que tem gente que fala assim, eu não quero ser igual a esse crente aí não. Tem muita gente que só ora quando já não tem mais nenhuma saída. Só pede arrego para Deus. Só pede socorro para Deus quando ele já foi engolido pelos problemas. Está sendo devorado, está sendo mastigado, está sendo processado no estômago da maldade, da morte. Tem muita gente trabalhando de má vontade. Tem muita gente fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Querido, nós temos uma vida para viver. Tem um monte de gente perto da gente que precisa estar aqui. Ore por ela. Pastor, eu não sei pregar. Então prega a pregação sem misericórdia mesmo, porque ela funciona também. Se funcionou para o rei de Nínive, vai funcionar para o teu vizinho. Eu não sei pregar. Aprende. Deus te ama, tem um plano para você. O pecado te separou de Deus. É por isso que você não entende o amor de Deus, nem um plano de Deus para a sua vida. Deus mandou Jesus para te salvar. Então receba, porque todos quantos receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Pronto, 30 segundos para você, eu te ensinei a pregar. Bota a mão no seu coração. Bota a mão no seu coração, nós vamos fazer a oração do ventre do grande peixe. Vamos fazer a oração do Jonas agora. Quero chamar o pastor Marco para me ajudar aqui. Você que está imprensado, está no meio da tempestade, a tempestade te alcançou, você quer que ela cesse. Você que está sem nenhuma esperança, é agora, bota a mão no teu coração, diga para Deus, não resista ao Senhor, gente. É só colocar a mão no coração, só isso. Nós vamos orar pela sua vida. Vou pedir o pastor Marcos para orar em nome de Jesus. Vamos orar. Assim como você está com a mão no teu coração, diga para Deus que você está cansado
te plantar, ser um plantador de vento. Pai, nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor. A Tua palavra, ela é tão clara, Pai, tão cristalina, diante das verdades que nós ouvimos nessa noite, Deus. Muitas vezes fugimos do Senhor, fugimos da vocação, fugimos do chamado, fugimos da nossa família, fugimos das responsabilidades que temos e aquelas que o Senhor nos outorgou para nós cumprirmos, ó Pai. Nós queremos fugir, na verdade. O medo entra no nosso coração e nós olhamos e duvidamos, e quando duvidamos, pensamos em fugir, em desistir do ministério, desistir da família. Somos às vezes, ó Pai, aqueles que plantaram ventos, e estamos colhendo muitas vezes tempestades, mas nessa noite, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, nós decidimos dar um basta, Deus. Decidimos agora rejeitar, cancelar, Deus, tudo aquilo que nós semeamos longe do Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, nessa noite. Queremos ser agora homens e mulheres que obedeçam ao Senhor. Queremos fazer a oração de Jonas. Queremos pedir o socorro do Senhor. Nós estamos como profeta, Pai, a ponto às vezes de desistir, engolidos, ó Pai, pelos problemas e pelas dificuldades, mas agora, Pai, nós decidimos olhar para o alto, olhar acima dos montes, olhar para aquilo que nos traz esperança, que nos traz confiança, que reacenda, Pai, nessa noite a fé no nosso coração, através dessa palavra que é poderosa, Pai. Queremos ser impulsionados, ó Deus, a levar o evangelho da salvação, o evangelho da paz, mas o evangelho da misericórdia, da graça, da restauração, Pai. Em nome de Jesus, nos socorre, Deus. Nos socorre dentro da barriga do peixe, Senhor, nessa noite, Deus. Se for necessário, nos vomite sim, na praia ou naquele lugar que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Mas nós não queremos ficar mais indiferentes, ó Deus. Queremos olhar para as pessoas, Pai, com um olhar de graça, compaixão e misericórdia, e apresentar para elas que existe uma esperança sim, existe uma saída sim, que a tempestade pode cessar quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos a Tua palavra, Deus, que é fonte de vida, que é fonte de esperança, que é fonte de salvação. Pai, nos ajuda, Pai, a sermos homens e mulheres obedientes ao Senhor. Nós não queremos obedecer quando nos convém, não, Senhor. Nós queremos obedecer em todos os momentos. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser direcionados, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esses irmãos, Pai, que estão se voltando para o Senhor, estão reconciliando a sua vida e a sua história com o Senhor. Aqueles que estão decidindo entregar a sua vida para o Senhor nessa noite, bendito seja o Teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso para o Senhor, amém, amém. Você que nos visita, pode procurar o pastor Paulo lá, você que deseja se tornar membro da igreja. Se você é de algum outro ministério, leva um abraço para o teu pastor, e que a graça de Deus, estende tuas mãos aí, que a graça de Deus, o nosso Pai, a salvação em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida. Vá em paz, tenha uma semana de vitória, cheia da presença do Senhor. Não saia daqui sem dar pelo menos 10 abraços, em nome de Jesus, amém.